Aí provocadora em relação a vários pontos aí, e eu vou chamar imediatamente a Nurit, até para ela seguir aí complementando essa visão aí da Amazônia 4.0. Bom dia, mulheres e não mulheres. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando, principalmente porque eu acho que tem muitas questões que vêm surgindo da nossa experiência lá no Instituto Socioambiental em relação à economia da floresta. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês essas questões, algumas até são angústias que a gente tem em relação à economia da floresta. Eu concordo plenamente com o Caetano quando ele disse que o governo Bolsonaro ele acabou abrindo uma janela para a gente de oportunidade. Né? Quando a gente viu tanta gente falar sobre a Amazônia, se preocupar com fogo na floresta, nunca. Nem na Eco 92, Caetano, nem nessa época as pessoas se preocuparam tanto. Então, na verdade, o nosso desafio agora, sabe qual que é? É saltar dentro dessa janela e manter essa janela aberta. Se a gente não fizer esse esforço, essa janela de oportunidade vai se fechar. Por quê? Porque as coisas são normalizadas. No ano que vem as pessoas vão dizer, a Amazônia queima mesmo todo ano. É assim mesmo. E essa janela de oportunidade se fecha. Então a gente tem essa oportunidade, manter essa janela aberta. E como é que a gente vai fazer isso? A economia da floresta é uma ótima oportunidade para fazer isso e o que o Ismael acabou de apresentar também. Quando você pensa que você pode ter uma narrativa que é um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que funciona, que pode funcionar, é uma maneira de manter essa janela aberta, para a gente continuar dizendo, olha, tem um jeito diferente de fazer, tem um jeito, insistindo nisso, um jeito diferente de fazer e uma possibilidade real de fazer diferente. Bom, a tecnologia, de fato, pode resolver alguns dos problemas que o Ismael colocou. Vocês que todos aqui envolvidos na economia da floresta sabem que existem problemas na produção das cadeias de sociobiodiversidade. Tem problemas de logística, problemas de escala, a gente conhece esses problemas. Parte deles, de fato, pode ser resolvido pela revolução tecnológica, Amazônia 4.0. Mas uma parte dessa narrativa, desse novo modelo de fazer diferente na Amazônia, de desenvolvimento da Amazônia, de ocupação da Amazônia, tem que passar por uma outra coisa também. Tem que passar pela inversão do protagonismo. O protagonismo tem que ser dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. A gente não pode correr o risco que a economia da floresta se torne a economia de mercado, a velha e boa lógica da economia de mercado, com produtos da sociobiodiversidade ou ativos da biodiversidade. Se a gente fizer isso, a gente está perdendo uma enorme oportunidade. Então, o pulo é, sim, tecnologia, mas o pulo é também a inversão do protagonismo. É também colocar povos indígenas, comunidades tradicionais e seus modos de vida e seus conhecimentos tradicionais como parceiros equitativos, junto, todo mundo igual, junto, nesse novo modelo de desenvolvimento, de jeito de fazer diferente na Amazônia. Então, para isso, a gente pensa, nas nossas reflexões lá, em duas grandes frentes. A primeira frente é a que a gente está chamando de impulsionar as cadeias da sociobiodiversidade, da economia da floresta, mas sem deixar ninguém para trás. Isso quer dizer o seguinte, a gente sabe que tem questões de logística, tem questões de escala e que precisam ser resolvidas. A gente sabe que parte delas pode ser resolvida pelas tecnologias que o Ismael botou aqui e que vão ajudar a resolver uma parte dessas questões. A gente também tem um paradoxo que está sempre dentro das nossas reflexões, que tem a ver até com uma coisa que a Renata falou. A Renata falou assim, uma fala dela aqui no meio, ela falou assim, quanto mais escalonado, melhor. Ou seja, quanto mais escala o produto tiver, melhor. Isso, imediatamente, para mim, acende um gatilho, uma angústia. Porque até que ponto você pode escalar, ou seja, dar uma escala maior para a produção e manter, ao mesmo tempo, os modos de vida dos povos da floresta. Se a ideia é simplesmente dar uma escala enorme para os produtos, sem manter esses modos de vida, qual é o sentido disso? Então, na verdade, esse paradoxo,
a gente não pode esquecer esse paradoxo quando a gente pensa em resolver as questões, tanto de escala, quanto de logística, e as outras questões de agregação de valor, que se colocam quando a gente pensa em impulsionar as cadeias da sociobiodiversidade, etc. Então, a gente sabe hoje que uma parte desses problemas, sim, vai ser resolvido pela tecnologia. Uma parte é inerente à produção na Amazônia. Não sei bem como é que vai ser resolvido. Uma parte poderia ser resolvido por meio de políticas públicas. A gente viu no passado algumas políticas incipientes que ajudaram a resolver algumas questões. Mas tem uma parte disso que só vai ser resolvido com uma narrativa diferente sobre os produtos da floresta. A gente não é possível acreditar que só com tecnologia, só com resolver problemas de escala e logística, toda a questão da produção das cadeias da sociobiodiversidade, da economia da floresta, vai ser resolvida sob pena que a gente acabe simplesmente caindo nessa lógica do mercado. Então, a gente precisa entender que, sim, uma nova narrativa plasmada, agregada ao produto, precisa acontecer também. Então, a gente, por exemplo, lá nas nossas experiências na Terra do Meio, a gente aqui pertinho, né? A gente tem visto que, por exemplo, vou colocar para vocês 3 problemas que a gente enfrenta. Um deles é que quando a gente compara as cadeias produtivas em rede, como a gente faz lá na produção, com aquelas cadeias tradicionais na Amazônia, com atravessador e tudo, os produtos das nossas cadeias em rede são mais caros. Quando a gente, por exemplo, compara um produto lá da nossa cadeia, das nossas cadeias em rede e tal, com um produto que é plantado ou o seu substituto sintético, o nosso produto é mais caro. Quando a gente compara um produto que a agregação de valor dele é feita dentro da comunidade com um produto cuja agregação de valor é fora da comunidade, o produto com agregação de valor dentro da comunidade é mais caro. Então, como é que você faz? Como é que você fecha essa conta? Como é que você vai resolver esse problema? Então, você só resolve... Claro, de novo, fazendo aqui uma honra ao Ismael. É claro que a tecnologia vai resolver uma parte desses problemas. Mas se a gente não agregar isso, uma nova narrativa, a gente não vai fechar essa conta. Então, a gente precisa uma narrativa que diga, tem serviços ambientais nesse processo, tem a manutenção da floresta em pé. A gente precisa criar uma narrativa que se espalhe de tal maneira que comprar produtos que não mantenham a floresta em pé e que não preserve os modos de vida dos povos indígenas e das comunidades tradicionais se torne uma coisa tão inaceitável, tão inadmissível, que esse produto não é mais vendido nem comprado. Parece um absurdo, né? Mas pensa no que aconteceu com o trabalho escravo e com o trabalho infantil. Quem hoje compra um produto com trabalho infantil? A pessoa diz assim, o trabalho infantil, o trabalho escravo, muito mais barato. O produto vai ficar muito melhor, baratíssimo. Trabalho escravo, você não tem que pagar nada. Mas esse produto se torna inadmissível. Então, a ideia é você transformar essa narrativa numa narrativa tão popular, tão ampla, tão na cabeça, conquistar de tal maneira corações e mentes, que a ideia de que você tem produtos que não respeitam a floresta, que não respeitam os modos de vida, se torne inadmissível. Então, só assim a gente vai poder fazer com que os produtos que a gente não consegue fechar a conta por uma série de motivos, passem assim, fechar a conta com muita facilidade. Porque eles vão competir com produtos que, na verdade, são inadmissíveis. Então, aí sim, a gente vai ter uma diferença cabal no modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Então, sim, a gente tem que se juntar a 4.0, a Amazônia 4.0, mas a gente tem que fazer mais que a 4.0. A 4.0 tem que ser a Amazônia 4.0 mais o protagonismo de povos indígenas e comunidades tradicionais, com uma nova narrativa sobre como produzir na floresta. Então, essa é a história de impulsionar, é essa frente de impulsionar as cadeias de sociobiodiversidade sem deixar ninguém para trás. A outra frente é a gente explorar essa inovação a partir dos ativos da biodiversidade. Tanto diretamente a partir dos ativos da biodiversidade, ou seja, a partir de uma planta, a partir de um princípio ativo que está dentro de uma planta, de um animal, de um fungo, mas também no que a gente chama hoje de biomimética. O que é isso? É você imitar o jeito que a natureza faz e aí você lança um produto para fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe, não sei se vocês viram que recentemente descobriram um peixe elétrico aqui na Amazônia que tem uma descarga enorme, mais do que qualquer poraquê que existia antes, agora é um poraquê que dá uma descarga imensa.
muitas das baterias que se faz para colocar dentro do corpo humano, por exemplo, o marca-passo, eles usam um mecanismo inspirado no poraquê. Ah, como é que esse peixe faz para gerar energia? Faz assim, assim, assim? Ah, então vamos fazer assim, assim também. Não é que a gente usa parte do peixe, a gente usa a ideia, o mecanismo que o peixe faz para fazer em outro lugar. Então, na verdade, esse potencial é enorme de coisas, né? O Ismael falou das plantas, né? A gente tem na Amazônia inúmeras plantas, inúmeros micro-organismos, fungos, e tudo isso tem um potencial imenso. Só que, até o momento, o que aconteceu? De novo, eu vou falar para vocês sobre a inversão do protagonismo. Até o momento, o que acontece? Você tem um conhecimento tradicional grande, inclusive parte desse conhecimento tradicional já está em estudos, teses, inventários, podia ser mapeado, podia ser... a gente poderia fazer um grande mapeamento e usar isso como uma base para o começo da produção de uma inovação sistemática a partir da biodiversidade, mas a inversão do protagonismo diz o seguinte, que normalmente o que acontece? Quem detém o conhecimento tradicional, seja um povo indígena, seja uma comunidade tradicional, está ali esperando que um dia, talvez, alguém apareça para dizer: oh, você usa essa planta aí, posso fazer uma pesquisa? Por que não fazer ao contrário? Por que não pensar que povos indígenas e comunidades locais que querem ver os seus conhecimentos, os conhecimentos que eles querem compartilhar, querem mostrar, por que não, ao contrário, por que não essas comunidades chamarem pesquisadores e empresas para pesquisar os seus conhecimentos, aqueles que eles querem que sejam pesquisados? Um exemplo disso, recente, é o seguinte: a Escola Paulista de Medicina desenvolveu, vamos dizer assim, um corante à base de açaí para fazer cirurgias de retina, cirurgia no olho. É um corante muito menos agressivo do que os outros corantes que existiam no mercado, muito mais barato. Como é que os médicos da Escola Paulista de Medicina fizeram isso? Eles pensaram assim: ah, como é que a gente vai achar um corante? Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar os pigmentos que os índios usam para pintura corporal, porque esses a gente já sabe que não agridem os tecidos humanos. Então, né, porque não passa na pele, está tudo certo, então vai funcionar para o olho também. E aí eles fizeram uma pesquisa usando 20 ou 30 pigmentos que povos indígenas e comunidades locais usam. Fizeram uma pesquisa e aí dessa pesquisa descobriram que o do açaí, a substância lá que faz o açaí ficar colorido, né, todo mundo que come açaí sabe que a língua fica roxa, é eficiente e é um corante muito melhor. Então, como é que você pode trabalhar? O que eles fizeram? Eles usaram a ideia, a lógica. Já tem esses pigmentos todos aí sendo usados, vamos escolher, vamos examinar, pesquisar esses que já estão testados. Então, por exemplo, hoje em dia, um exemplo teórico para vocês. Hoje em dia existe uma crise tremenda de drogas para dor. As indústrias querem gerar novas drogas para dor. Por exemplo, será que não seria interessante fazer uma pesquisa sobre drogas para dor que povos indígenas usam e querem que as pessoas façam pesquisa? Pode ser muito interessante. Você pode aí fazer um movimento ao contrário. Em vez do povo ficar lá esperando que um dia alguém chegue e diga: ah, você usa aí esse fungo, essa raiz para combater a dor, ele diz: olha, aqui a gente usa A e B para dor.